capítulo 9. Isso é a base do sermão. Nós iremos passear um pouquinho na Bíblia. Romanos, capítulo 9, versículo 19 ao 25. Romanos 9, 19 ao 25. Observe se tem alguém sem Bíblia e que tem, e divida a sua Bíblia com a pessoa, por gentileza. Romanos 9, 19 a 25. Há muitas pessoas sem Bíblia, divida a sua Bíblia com a pessoa, por gentileza. Romanos 9, 19 a 25. Achamos? Romanos 9, 19 a 25. Diz assim, Romanos 9, 19 a 25. Tu, porém, me dirás de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais existiu a sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou tem o olheiro, ou não tem o olheiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como também diz em Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a quem não era amada. Podemos assentar, queridos. Queridos, eu queria que você me emprestasse um pouquinho a sua imaginação e a sua atenção. E geralmente tudo que nós conquistamos ou compramos tem uma finalidade. Não sei você, mas eu sou assim. Quando você compra uma bicicleta, a intenção sua é agilizar o seu transporte. Quando você compra uma colher, a intenção sua é trazer recursos para a cozinha. Enfim, tudo aquilo que você compra ou você passa a adquirir tem uma finalidade, está certo? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então tudo tem uma finalidade. Repita comigo, tudo tem uma finalidade. Tem uma finalidade. O texto que nós lemos em Romanos, o apóstolo Paulo fala uma coisa interessante. Que Deus, ele tem poder para fazer o ser humano. Isso todos nós sabemos. E aí ele usa um exemplo do oleiro. Paulo fala o seguinte: o oleiro, o cara que faz o vaso, ele pode pegar o mesmo barro, fazer um vaso bonito, onde vai ser para ornamentar, como fazer um vaso simples, qualquer tipo de vaso. O que Paulo quer dizer é o seguinte: que todos que estão aqui na terra têm uma finalidade. Paulo quer dizer isso. Todos que estão aqui na terra têm uma finalidade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Deus te colocou no mundo. Olha para ele e fala: Deus te colocou no mundo com uma finalidade. Com uma finalidade. Você sabia disso? Você sabia disso? Ninguém é fruto do acaso, ou falta de sorte, ou planejamento errado, ou preservativo que não preservou nada. Ninguém é fruto disso. Todo mundo está no mundo porque Deus quis. Você está no mundo porque Deus quis que você estivesse no mundo e tem uma finalidade. E aí? Eu quero falar com todo mundo, não quero falar só com os adolescentes, não. Eu quero falar com todo mundo. Você está aqui com uma finalidade. Você é um instrumento de Deus. Você é um instrumento de Deus. Aí eu peguei 3 personagens da Bíblia. Volta um pouquinho que estava melhor. Só um pouquinho. Volta só um pouquinho. Isso. Mais um pouquinho. Eu peguei 3 personagens da Bíblia e escolhi esses 3 personagens. E Deus permitiu eu ser minucioso. E esses 3 personagens
personagens, se não era criança, era juvenil ou era adolescente. O primeiro personagem está em 2º livro dos Reis, capítulo 5, versículo 3 e 4. Não precisa abrir. Era uma menina. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os adultos e para os adolescentes. Quem já não tem mais pai? Pai biológico. Quem já não tem pai? O pai já morreu ou não foi criado com pai? É ruim, não é baixa não, é ruim. É ruim. Na adolescência não ter pai, na infância não ter pai. Qual adolescente aqui que o pai não convive? Qual é? Não convive, não convive, não convive, não convive com o pai. É ruim, não é? Qual é a pessoa que não tem mais a mãe ou não convive com a mãe? Não tenho mãe e convivo com a minha mãe. O primeiro personagem aqui da noite foi uma menina que morava num país abençoado e o país foi invadido. O país foi invadido. E a menina foi levada escrava. Ela perdeu o pai? Perdeu o pai. Ela perdeu a mãe? Perdeu a mãe, perdeu os irmãos, perdeu a família, perdeu o convívio. Era uma menina para ser totalmente rebelde, em crise, chateada, né? Resmungona, como diz aí. E ela foi parar numa casa de um general militar. Naquela época os militares eram muito mais severos do que hoje. O nome do general era Naamã. E esse Naamã, o cara era o cara da época. Ele ganhava tudo, todas as batalhas que ele entrava, ele ganhava. Todas. E a Bíblia diz que Deus dava vitória para ele e ele não era do povo de Israel, não era do povo de Deus. Mas aí quando ele chegava em casa, ele tirava a farda, ele tinha um problema grave. Ele sofria de lepra. E ninguém dava jeito. Aí essa menina, sem pai, sem mãe, sem família, sem cultura, sem o lar dela, olhou e disse para a esposa de Naamã: se o meu senhor Naamã estivesse em Israel, perto do homem de Deus, ele seria curado. A esposa de Naamã ouviu aquilo, correu, falou para Naamã. Naamã falou com o rei, ele foi a Israel e foi curado. Por causa de uma menina que não tinha pai, não tinha mãe, não tinha família. A primeira coisa que eu quero falar dessa menina, primeiro, ela foi um instrumento de Deus. Primeiro, porque ela lembrava das coisas de Deus. A primeira coisa para a gente ser um instrumento de Deus, para a gente poder trazer cura para uma pessoa, para a gente poder trazer salvação para uma pessoa, a gente não pode esquecer do que Deus já fez na nossa vida ou do que nós já vimos Deus fazer. Muitas vezes nós começamos a ficar revoltados porque não tem pai, não tem mãe, meu pai não liga para mim, minha mãe não liga para mim, meus irmãos fazem maldade comigo, eu começo a ficar revoltado, começo a ficar em crise. Mas sabe por que eu fico em crise? Porque eu esqueço do que Deus está fazendo comigo. Eu esqueço, apesar de não ter pai e mãe, eu tenho duas pernas para andar. Tem adolescente, tem jovem que tem pai e mãe e não tem as duas pernas. Eu esqueço que o que Deus tem feito por mim, que está me sustentando até hoje. Deus me dá roupa, me dá comida, me dá sapato, me dá calçado. Se eu já tomei tiro e ainda estou de pé, eu esqueço disso. Aquela menina que não tinha nenhuma estrutura familiar foi uma bênção, sabe por quê? Porque ela lembrava das coisas de Deus. Se você começar a lembrar o que Deus tem feito por você, sabe quando é que você vai ficar revoltado? Nunca. Porque Deus faz muita coisa pela sua vida. Deus te protege muito. Deus te guarda muito. A segunda coisa que chama a atenção dessa menina, que ela foi oportunista. Ela olhou aquele homem com lepra, aquele homem famoso, poderoso, que talvez ninguém chegava perto dele com medo. Ela olhou aquela situação e falou: olha, ele pode ficar curado. Ela foi oportunista. Ela tinha a mente ligada em Deus. Aquela menina, sem ele, sem beira, sem pai, sem mãe, sem um brinquedo, sem uma festa de 15 anos, sem a mãe para colocar ela para dormir, sem um pai para dar um abraço nela. Ela foi oportunista. Ela falou para aquele homem que tinha uma solução. Quer ser um instrumento de Deus? Comece a ser oportunista. Comece a falar de Deus quando as pessoas estiverem num momento difícil. Aquele general tinha de tudo: vitória, fama, poder, dinheiro, mas não tinha saúde. Há muitas pessoas que estão te cercando, tem muitas coisas, mas falta uma coisa que só Deus pode dar para elas. E Ele quer usar você para ser essa pessoa oportunista. Glória a Deus. Primeira coisa, a serva de Naamã, ela lembrava do que Deus tinha feito e ela foi oportunista.
Agora vem um outro personagem. Eu vou perguntar, quero que você levante a mão. Quem aqui, eu não vou levantar a mão porque eu não lembro, Deus não me deu esse problema. Quem aqui, o pai, já bebeu, ou já usou droga, ou já foi fumante? Quem aqui o pai é problemático? Levanta a mão, ou já foi problemático? Quem? Maravilha. Quem aqui que o avô foi pior que o pai? Sério? Eu vou falar agora de um menino de 8 anos, chamado Rei Josias. A Bíblia diz que o avô dele foi o pior rei de todos os tempos da história. Nunca houve um rei tão ruim como o avô de Josias, rei Manassés. O homem era tão bonzinho, ele fez um Deus. Esse Deus que ele fez, ele era de ferro, ele era oco, igual isso aqui, ele era oco, imagina isso aqui tudo de ferro. E esse Deus era assim, um braço assim. Sabe o que ele fazia? Colocava fogo embaixo do pé do rei, do Deus, da imagem. Aí quando o fogo aquecia, que o ferro ficava vermelho, ele pegava os filhos dele e colocava no braço daquele Deus para sacrificar. Como o cara era bonzinho. E ele obrigou todo mundo de Israel a fazer isso. Esse era o avô de Josias. Um avô ruim. Aí veio o pai. A Bíblia diz que o pai só perdeu para o avô que era ruim também. Aí nasce Josias. Tudo para ser ruim. E aí às vezes a gente quer tomar isso como exemplo. Não, meu pai era um drogado, meu pai era um beberrão, eu não tinha mãe, meu pai brigava com minha mãe brigava com meu pai, então você é rebelde. Eu sou em crise. Eu não quero saber de Deus porque meu pai não valia nada. Eu não quero saber de Deus porque meu avô não valia nada. Olha, eles nunca me deram um beijo, nunca me deram um abraço. Ei, meu querido, Josias teve a pior infância da vida. Com 8 anos ele não podia mais brincar porque ele tinha que ser rei. Detalhe, ele tinha que ser rei de um país todo destruído por quem? Pelo avô e pelo pai. Josias não teve infância, não teve adolescência, não teve bom exemplo. Os pais de Josias não serviram de exemplo para ele para nada. Mas sabe que no que Josias se transformou? Um instrumento de consertar as coisas. A primeira coisa que Josias fez, sabe o que foi? Ele chamou um sacerdote e falou o seguinte: traz uma Bíblia. Eu quero ler o que está escrito nessa Bíblia. Aí o sacerdote trouxe. Ele começou a ler e está tudo errado nesse país. Meu avô estava errado, meu pai estava errado, está tudo errado. Ei, sabe o que eu quero dizer para você? Ainda que seu pai, na sua opinião, na opinião da sociedade, não possa valer nada. Ainda que seu pai seja um beberrão, um drogado, um mentiroso, um mulherengo, um adúltero, mas quem faz a diferença é você, amém? Amém. Você está aqui no mundo para fazer diferente. Ei, olha aqui para mim. Para de errar baseado no erro do seu pai, porque Deus vai chamar você para conversar, não é seu pai. Para de se esconder. Meu pai é isso, minha mãe é aquilo. Deus não tem nada a ver com seu pai e com sua mãe. Ele tem com você. Ele te chamou para ser um instrumento que conserte as coisas. Para de falar, meu pai não tem moral. Quem te colocou no mundo foi Deus. E Deus tem moral para te usar, para você ser um instrumento. Quem quer ser um instrumento de Deus aqui? É para isso que Deus me colocou e colocou você no mundo. Para consertar as burradas e os erros que seus pais fizeram. Aquilo que seu pai fez não é para você fazer. Sua família é ruim? Então construa uma família melhor. Sua mãe é ruim? Escolhe uma esposa boa, que sirva a Deus, que seja temente. Seu pai batia em você, estava tapa na cara, xingava você. Seja um pai diferente dele, mas não use o erro do seu pai, a solidão do seu pai, o afastamento do seu pai, para pecar como ele pecou. Josias foi um instrumento de conserto. Primeira coisa, ele traz a Bíblia. Trouxeram a Bíblia, ele leu a Bíblia, opa! O meu pai e meu avô estavam todo errado. Eu vou consertar. Depois que Josias leu a Bíblia, o que ele fez? Ele renovou a aliança dele e turbou com Deus. Olha, está todo mundo longe de Deus, está todo mundo distante de Deus. Vem cá, vamos voltar a fazer uma aliança com Deus. Ei, está na hora, adolescente, jovem, adultos, se você parar de olhar o erro e falar, Jesus, fala, eu não tenho aliança com Deus. E estou jogando a culpa no meu pai, na minha mãe, no meu passado. Josias não teve nada do que eu tenho e fez uma aliança com Deus. Está na hora de hoje
você assumir uma aliança com Deus e falar: não importa quem meu pai foi, não importa quem minha mãe foi, não importa se a minha família está destruída, não importa se meu pai é um drogado, não importa se minha mãe está indo para tudo quanto é lugar, eu tenho que ter um compromisso, uma aliança com Deus. Josias entendeu isso. Josias falou: não importa quem foi meu amor, não importa quem foi meu pai, não importa o que eu passei, eu quero a Deus, custe o que custar. Aí Josias leu a Bíblia, Josias fez a aliança dele com Deus, mesmo não tendo bons exemplos para isso. Mas Josias não parou por aí não. Josias, ele limpou o templo de Deus. Antigamente tinha um templo só bonito. Aí o pai dele e o avô dele colocaram várias coisas dentro do templo. Josias leu a Bíblia, fez uma aliança. Sabe o que ele fez? Eu vou tirar de dentro do templo tudo aquilo que não pertence a Deus. Tirou imagens, tirou um monte de coisa. Aí nós vamos trazer agora para os nossos dias. Hoje, o templo de Deus, a Bíblia fala que é o nosso corpo. Quem é o templo de Deus? O nosso corpo. Quem é o templo de Deus? O nosso corpo. Ei, olha o mistério aí. Tire do seu corpo tudo aquilo que não pertence a Deus. Faça essa limpeza agora. Tire a droga, tire a bebida, tire os maus pensamentos, tire o palavreado top, o palavreado que não agrada a Deus. Tire essas músicas que estão te afastando de Deus. Tire do seu corpo. Faça uma limpeza no seu tempo chamado corpo. Josias não estava preocupado com a moda. Josias não estava preocupado com o que iam falar dele. Ele estava preocupado que ele tinha uma aliança com Deus e ele tinha que ser diferente do pai e da mãe dele. Josias não teve família. Talvez estava se escondendo atrás disso. Não, meu pai, pastor, meu pai é um bebum. Meu pai é um drogado. Já vi meu pai caído no chão. Meu pai não tem moral, meu pai é isso, meu pai é aquilo, meu pai nunca me deu um beijo. Hoje Deus está te falando o seguinte: o seu pai é problema dele, sua mãe é problema dele, você tem que se acertar com ele. Josias fez uma aliança com Deus. Josias limpou o templo. Josias acabou com a idolatria. Tudo que era de ídolo, Josias tirou. Aí sabe o que Deus está falando com você hoje? Tudo que não te aproxima de Deus, tire da sua vida. Independente se seu pai deixa. Agora tem uma bobeira, que o pai fala: não, meu filho é homem, prendam suas cabras, que o meu bode está solto. Cuidado, tem gente que sabe capar bode. Tem gente que sabe matar cabrito. Cuidado, para com essa ideia. Para com essa ideia torta. Para de jogar o seu filho para o buraco que você caiu. Para de jogar a sua filha para o buraco que você saiu dele. Deixe o seu filho servir a Deus. Amém, igreja? Amém. Josias tirou tudo aquilo que não pertencia a Deus. Josias foi um instrumento de conserto de Deus. A serva de Naamã foi um instrumento de cura. Há muitas pessoas que precisam ser curadas, espiritual, emocional, fisicamente. Deus está precisando de pessoas para curar essas pessoas. Josias foi um instrumento que consertou. Josias consertou toda a linhagem dele. Era antes de Josias e depois de Josias. Antes de Josias, os pais não valiam nada. Depois de Josias, passou a ser um novo povo de Deus, um novo Judá. Deus quer fazer uma história na sua família. Deus quer mudar a sua família. Eu quero dizer para você: não é porque a vida te deu problema que você vai se tornar uma pessoa problemática. Não é porque a vida te abandonou que você vai ser uma pessoa solitária. Deus está te dando a oportunidade de você ser diferente. Deus está te dando a oportunidade de você ser um referencial na sua família. Deus quer mudar a sua família através de você. Nós temos que parar de nos conformar com os problemas que a vida nos traz. Ah, não, se meu pai foi assim, minha mãe foi assim, minha vida é assim, minha família é assim. Ei, você pode fazer diferença e você tem que fazer diferença. O último personagem que eu escolhi, eu procurei em Mateus, não tinha, em Marcos não tinha, em Lucas não tinha, achei em João. O que são situações em João, pastor? A multiplicação dos pães. Em Mateus, Marcos e Lucas, só fala que apareceram os 2 pães, 5 pães e 2 peixinhos, e Jesus multiplicou. Em João não. Em João diz que um jovem tinha levado o seu lanche. Tinha levado 5 pães e 2 peixinhos. E aí Jesus falou: olha, vamos alimentar essa turma aí. Aos apóstolos falaram: Jesus, nem se a gente tivesse 200 denários. 200 denários corresponderia aí a quase um mês
de trabalhador hoje? Vamos colocar aí no Brasil, seria o salário mínimo. O apóstolo Jesus falou, olha, nem se a gente tivesse 800 reais para comprar de pão, não conseguiríamos matar a fome desse povo. Não tinha como. É muito bom, Jesus. Aí aparece um rapaz, um jovem, um adolescente. Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. O rapaz foi lá e colocou à disposição. Esse terceiro personagem que eu escolhi vai de encontro muito ao que a gente vive hoje em dia, em especial os adolescentes. Os adolescentes têm muito problema, alguns deles, muito problema em saber dividir. Divisão não está no plano dos adolescentes. Eles querem só para eles, só para eles, só para eles. Aí que vem o pior. Não é só adolescente, é adulto também. Os adultos não querem dividir. As igrejas estão ensinando que Deus não divide, Deus multiplica. Se você tinha um carro, agora você tem 2. Mas o que tem que o Evangelho fala que quem tem 2 carros tem que dar 1. É isso que o Evangelho ensina. Aí esse jovem, na multiplicação do pão, começa a nos ensinar o seguinte: primeiro, seja instrumento de Deus, sabe como? Tenha disponibilidade em dar. Seja aquela pessoa que não seja presa aos bens materiais. Porque olha só, a matemática de Deus, a matemática da Bíblia é o seguinte: quanto mais você der, mais você vai ter. Quanto mais você reter, menos você vai ter. É isso que a Bíblia nos ensina. Quanto mais você for dando para alguém, dividindo com alguém, Deus vai multiplicando. Na Eclesiastes fala sobre isso: joga o seu pão sobre as águas e ele vai se espalhar. Quando você voltar, vai ter muito. E aí esse jovem nos ensina: ele não tem um pouco, ele não tem um pedaço. O jovem deu todo o seu lanche. Repita comigo: o jovem deu todo o seu lanche. Todo o seu lanche. Queridos, isso não é em Angra. Isso é lá pro lado de Leeds, Rio Claro, Barra Mansa. Tem ninguém que escondeu o lanche. Não fala, eu tô com lanche aqui não, pai. Tá maluco? Vou ter que dividir o lanche com essa turma toda. Rapaz, fica quieto. Não fala, eu tô com esse 5 pães e 2 peixinhos, não, mal dá pra mim. O rapaz foi olhando aqui, tá aqui ó, meu lanche. Se servir pra alguma coisa, tá aqui. Sabe qual a lição que a gente tinha desse adolescente? Dê tudo que você tem e Deus vai dar para você e vai alimentar uma multidão, amém, igreja? Amém. Tem gente passando necessidade porque você está retendo o que Deus deu você dividir. Tem adolescente que está com roupa em casa que não serve mais para ele, mas não doa para ninguém. Tem tênis que não serve mais para ele e não doa. Aí a mãe e o pai falam: guarda, que quando seu irmão crescer, você usa. Espírito de miséria, sai em retirada e leva essa roupa e dá para alguém. Pelo amor de Deus, a diferença de idade é quase 5 anos. Você quer guardar uma roupa até o outro crescer? Para. Fala assim, abre sua mão. Jesus consegue minha mão aberta. Jesus consegue minha mão aberta. Tem gente que está com um dia, está difícil. Está bom dia. E esse jovem nos ensinou isso, hein? Abre a mão que você tem. Dê tudo que você tem, porque você está investido no reino de Deus. Quem é ofertante? Não estou falando de dinheiro não, meu filho. Estou falando de roupa que você tem em casa que não serve mais para você. A roupa já está quase esticando, rasgando o botão. Eu falo: não, vou emagrecer. Vou emagrecer. Não, tá bom, você vai emagrecer, você compra uma roupa nova. Dê essa para alguém que é mais gordinho ou mais magrinho. O sapato já está, você já cortou a unha, já lixou o calo e o sapato apertado. Não, isso aqui é só mulher que ele abre. Dá para alguém com pelo enorme, irmão. Para com isso. O que é isso? Está na hora de você ser um instrumento de bênção. Fala para o seu irmão assim: seja, olha para ele, um instrumento de bênção. Abençoe alguém com a sua vida. Abençoe alguém com a sua vida. Esse jovem, na multiplicação do pão, nos ensinou isso. Que quando você dá tudo para Jesus, você tem a sua necessidade suprida. E as outras pessoas são supridas também. O mundo passa necessidade, seu vizinho passa necessidade. Porque você retém aquilo que você poderia dividir. Você retém aquilo que está até estragando a sua casa. Você poderia fazer isso. Você poderia fazer o bem para alguém. Independente, você não vai fazer o bem porque a pessoa merece, não. Porque você tem que fazer o bem. Você tem que ofertar, você tem que dividir as coisas. Aí, queridos, a serva de Naamã, Deus usou para curar Naamã.
não tinha pai, não tinha mãe, era órfão. Então a primeira coisa que Deus está ensinando para mim, valor, o seu passado, olha que coisa bonita, o seu passado não pode mandar no seu presente, amém? Amém. O seu passado não pode mandar no seu presente. Fala assim, o meu passado não vai mandar no meu presente. Aí ele lá para Josias esculachou, Josias deu um show. Josias não teve nenhum exemplo bom na vida. Josias não teve nenhum referencial de bondade, de santidade na vida. O avô foi o pior avô, o pior rei que teve. O pai piorou mais ainda. Mas Josias colocou no coração, eu vou ser diferente. Meu pai não foi cristão, fingiu que era cristão. Eu vou ser cristão de verdade. Minha mãe podia ser chamada de Raimunda, com pé na igreja, todo mundo. Eu vou ser cristão com os 2 pés na igreja. Meus 2 pés não estão na igreja. Não quero saber se minha mãe é cristã ou não, se meu pai é cristão ou não. Eu sou cristão e ponto final. Meu avô quer me levar para fazer coisa errada. Não, eu sou cristão. Os maus exemplos não podem influenciar o meu exemplo. Repita comigo. Os maus exemplos não vão me influenciar. Foi isso que Jesus nos ensinou. O João da multiplicação do pão nos ensinou que se eu estou com Jesus, o pouco que eu tenho serve para mim e serve para outros. Mas aí, queridos, os 3 exemplos tiveram uma coisa em comum. Os 3 exemplos tiveram uma coisa em comum. Eles tiveram um compromisso com Jesus. Eles eram pessoas ligadas a Deus. Eles eram pessoas que entregaram a vida a Deus, independente da idade, independente da situação, independente do contexto que eles viveram, eles decidiram. A menina escrava, mesmo escrava, falou, eu ainda sirvo a Jeová. Josias falou, eu quero uma aliança com Deus, custe o que custar, eu vou consertar o que a minha família estragou. Meu avô estragou, meu pai estragou, minha mãe acompanhou meu avô, meu pai, minha avó acompanhou meu avô, eu vou consertar todas essas atrapalhadas que eles fizeram. Eu vou ser o instrumento de conserto. E o jovem, que dividiu o pouco que ele tinha, ele já seguia Jesus. Deus hoje ainda procura pessoas para ser instrumento dele. Deus quer curar pessoas. Deus quer consertar famílias. Deus quer consertar adolescentes, quer consertar casamento. Deus quer consertar famílias. Tem família que estão vivendo de aparência. Tem família que estão à hora da morte. Deus quer usar você para consertar a sua família, a sua vida, a do seu vizinho, a sua cidade. Deus quer te usar como instrumento. E Deus quer abençoar pessoas. Mas tem um porém. Ele só pode fazer isso quem se coloca na mão dele. Quem entregar a vida a Jesus. Só quem for cristão que é usado por Jesus. Só quem entregar a vida a Jesus que é usado por ele. Ele está precisando com urgência de pessoas que falam, Jesus, eu entrego a minha vida nas suas mãos. Olha que coisa bonita. Jesus, eu quero curar pessoas. Jesus, eu quero curar vidas que estão doentes, espiritual, material e fisicamente. Jesus, eu quero consertar. Jesus, eu quero começar consertando a minha família está toda destruída. Minha família está em frangalhos. Não tem nem mais laços de família, é destroços de família. Acabou minha família. Jesus, me salva, eu quero consertar a minha família. Jesus, eu quero consertar a família do meu avô, a família do meu tio. Eu quero ter uma aliança contigo, Jesus. Jesus, eu quero parar de ser egoísta. Eu quero parar de segurar o dinheiro com toda a força e não dar para ninguém. Eu quero ser um instrumento seu. Nessa noite, Jesus está precisando de novos instrumentos. De pessoas que estejam prontas a serem usadas por Ele. Primeiro, você tem que entregar a vida a Jesus ou voltar para Jesus. Nós vamos cantar um louvor aqui, o Ministério de Louvor aqui à frente, rápido.